Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante que foi a pergunta de um seguidor aqui do canal, o Cláudio Blaca Júnior. Muito obrigado pela pergunta aí. Ele perguntou: os jogadores profissionais eles treinam a mesma técnica por várias horas? E é isso que eu quero ensinar ou falar com você hoje, é sobre como eu faço lá os treinamentos na academia. Ok? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. No tênis de mesa existem várias técnicas, né? E o jogador, qualquer jogador, mesmo profissional, ele precisa de um técnico, né? O jogador não nasceu sabendo, então ele precisa de ajuda. Então, geralmente ele tem um técnico e cada técnico ele ensina de formas diferentes, né? Então, eu vou mostrar para você, por exemplo, aqui no mapa mental, né? Que eu sempre coloco aqui para me ajudar aqui. Então, existem inúmeras técnicas no tênis de mesa. Eu vou falar sobre o meu método de treino, os exemplos de treinamento de técnicas, né? Técnicas em bolas curtas e a conclusão final. Primeiro vamos aqui pela variedade de técnicas, né? Tem muitas técnicas e a abordagem do treinador, né? Que eu acabei de falar agora aqui, que cada técnico ele tem um pensamento diferente. Eu respeito todo mundo, eu tenho o meu método e esse meu método que eu vou mostrar aqui para você hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui, deixa eu fechar essa parte aqui. O meu método de treinamento, né? O método Fumihiro de treinamento é focar na parte forte, tá? E trabalhar na parte fraca até, né? Treinar até o ponto de ser possível camuflar o ponto fraco, tá? Eu vou explicar isso para você, tá? Vamos supor que você essa parte aqui acho que eu vou explicar até aqui embaixo, né? Aqui Então, assim, no meu método, né, eu foco na parte forte do adversário e eu trabalho a parte fraca até o ponto de camuflar. Essa parte de camuflar é assim, deixa eu explicar para você aqui. Vamos supor que você tem um back, né, fraco. O back tem o back drive, né? Back drive normal, tem o loop drive, tem um drive com curva para a direita, com curva para a esquerda. Tem várias técnicas que você pode aprender com o back, né? O Chiquita, por exemplo, é uma técnica de back. Se você é ruim de back e eu quero camuflar isso, o que eu faço? Vamos supor que você tem uma nota de 0 a 10. Se você tiver uma nota meia dúzia, o adversário não vai conseguir identificar aonde é o seu ponto fraco. Agora, se você tiver nota 2 ou 3, o adversário sabe, porque você erra muito. Nesse caso, eu procuro focar em elevar o nível técnico até uma nota 6, mais ou menos, e depois eu parto para a parte forte, né? Eu foco na parte forte, como eu falo aqui, né? E agora que eu vou explicar para você aqui embaixo, né? Vou te dar um exemplo aqui, alguns exemplos de técnicas que tem, né? Por exemplo, o forehand drive, né? Vamos supor que você... Aqui, deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá. Eu tô te dando exemplo exatamente que eu falei lá em cima, né? Que vamos supor que você tem um forehand drive, uma direita forte. Então, o que eu vou fazer com você? A direita, já que a sua direita é forte, então eu vou trabalhar bastante técnicas para você melhorar a sua parte do forehand, né? Então aqui tem o drive chapado, que é o potente, o drive raspado, que é o loop drive, tem o drive com curva para a direita e tem o drive com curva para a esquerda, né? Como eu falei no back, na direita também tem. Eu vou fazer com que você tenha uma alta performance em todos esses quesitos aí: drive potente, drive, loop drive, drive com curva para a direita e com curva para a esquerda. São tudo técnicas diferentes, né? Por exemplo, com curva para a direita, você vai fazer o quê? Você vai abaixar um pouquinho a raquete aqui, vai fazer com que a borracha fique virada para cá e pega pelo lado de fora para ela fazer curva. A curva para minha direita e esquerda sua, você levanta a raquete, pega pelo lado de dentro dela e faz um movimento de para-brisa e faz com que ela faça curva, né? São técnicas diferentes e você precisa de bastante treino, né? Então a gente foca bastante aí para que você, quando for jogar, você consiga ter cartas na manga, dependendo da jogada, você poder usar. Eu faço bastante isso, né? E no caso, por exemplo, da parte fraca, né? Do back, por exemplo, né? Eu ensino somente o drive, o trivial, né? Que seria
o drive normal, né? Que está escrito aqui drive chapado, mas na verdade seriam dois, né? O drive chapado em bolas para cima, você faz o drive meio chapado assim, meio potente, e também o loop drive, né? Um drive com bastante efeito, né? Deixa eu até escrever aqui o loop drive. Então, ao invés de eu fazer 4 tipos de técnica, né? Que é o drive com curva para a direita e o back drive com curva para a esquerda, eu faria somente 2 tipos de técnica, né? Só o drive normal reto e o raspado, que também é necessário em bolas para baixo você aprender. E aí você, obviamente, tem que treinar bastante vezes isso aí, mas ao invés de treinar 4, treina 2 tipos de técnicas somente. Você tendo essa técnica e tendo uma nota 6 mais ou menos, você consegue camuflar. O adversário vai jogar com você e vai falar, pô, esse cara parece que não tem um ponto fraco, né? Eu dou na esquerda e levo o drive, dou na direita, levo o drive potente com curva, e aí ele acaba ficando meio perdido. Então eu trabalho dessa forma, né? Eu camuflo a parte fraca e a parte forte tem que ter nota aí 8, 9 ou até 10. Aliás, né? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre técnicas de drive, né? Desses drives aí de forehand, chapado, raspado, com curva para a direita, com curva para a esquerda, eu tenho um curso aqui, na verdade não é um curso, é um e-book que eu chamo ele de vídeo e-book, né? É um e-book onde eu ensino todas essas técnicas, eu chamo ele de vídeo e-book porque eu vou até mostrar aqui para você, eu já vou mostrar para você até o e-book por dentro já, né? Que aí fica mais fácil ainda para você ver como é que ele é por dentro, tá? Só um segundinho aqui, eu vou abrir aqui. Vamos lá, então, aqui eu tô com ele aberto aqui, tá? Ele tem várias páginas, né? Começa aqui, né? Tem várias páginas. Eu ensino aqui forehand, as técnicas de forehand, backhand e também de bloqueio, né? Então, e eu chamo ele de vídeo e-book porque em toda a parte técnica que eu ensino depois como executar, né? Como você tem que treinar depois, né? Então, eu e os meus alunos, nós gravamos alguns vídeos para demonstrar que tipo de exercício seria bom você fazer para aprender a técnica, né? Por exemplo, aqui, você clica na foto, né? E você vai para um vídeo. Tem 43 links de vídeo. Vou colocar aqui para você dar uma olhada. Você vai ser direcionado para um vídeo, né? Demonstrando esse tipo de treinamento, né? Então esse e-book ele serve para isso, né? Eu ensino você a dar drives de direita como de esquerda e também a parte do bloqueio. Não tem o suporte técnico porque é um e-book, mas ele está bem explicado, tem 104 páginas, 43 links de vídeos para ficar mais fácil para você compreender e você aprender essas técnicas aí, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, veja os detalhes e se você quiser adquirir aí, fique à vontade, tá bom? Agora vamos para a técnica do backhand, né? Deixa eu fechar aqui, eu acho que deu para explicar já a parte do forehand, né? A parte do backhand também, né? O raspado e o loop drive, né? Que é a parte fraca que eu falei, né? Aí a gente tenta camuflar ela aí, tá? Agora, por exemplo, as técnicas em bolas curtas, né? Para técnicas em bolas curtas, você tem o chiquita, você tem o haral, você tem a cozinhada e melhorar o que já é bom. Vamos supor, o jogador ele sacou curto no seu back, para baixo, com efeito para baixo. Você tem algumas opções, né? Se você não tiver o chiquita, quer dizer, a primeira, o chiquita, tá? Veio curto no seu back, você pode fazer o chiquita. A segunda opção, se você não tem o chiquita, você pode fazer o pivô e pode tentar dar um haral, que acontece muito com jogadores caneteiros ou jogadores que não têm muita confiança no back, ele faz o pivô e tenta abrir, tá bom? E a outra opção é a cozinhada. E dentro da cozinhada você tem duas opções, né? A primeira é uma cozinhada comprida, espetada, e uma cozinhada curta, né? Devolver curto. Então aí você tem quatro opções, 4 técnicas, né? Eu coloquei somente 3 aqui porque a cozinhada já tanto a cozinhada espetada ou a curta é uma cozinhada, né? Então eu tento melhorar o que já tá bom, porque obviamente, né, que se você tiver tudo seria bom, né? A chiquita, ter o haral e também ter a cozinhada seria excelente. Só que nem todo mundo tem esse tempo, né? A gente tá com
tempo tão escasso, pelo menos eu só tenho 1h30 para treinar com os meus alunos, é muito pouco tempo, né? Então a gente tem que selecionar as técnicas que vai ensinar, porque eu prefiro ensinar uma técnica bem do que todas mais ou menos, né? Todas meia boca não adianta, né? E sempre é melhor, eu prefiro uma técnica que ela se sobressaia, né? Então, por exemplo, nessas bolas curtas assim, né? Você tem chiquita, haral e a cozinhada. Eu vejo o que o aluno tem mais confiança e faço ele treinar. Por isso que nos meus treinos, né, tem lá 10 alunos, não são os 10 que vão fazer treinamento de chiquita. Um vai fazer treinamento de cozinhada, outro vai fazer treinamento de haral, outro vai fazer treinamento de chiquita, porque senão todo mundo vira um robozinho, né? Todo mundo faz a mesma coisa. E aí eu não acho correto, porque cada um tem confiança em uma coisa, então que treine essa coisa, né? Que essa técnica, melhore essa técnica aí. Tá legal? Vamos ver agora o que está escrito aqui embaixo. Eu nem vi direito, né? Eu estou abrindo aqui e estou explicando aqui para vocês, né? A conclusão final: pegar todas as técnicas que o jogador tem facilidade e melhorar a performance, né? Inclui saque e recepção, né? Isso também é importante, né? O saque, você não precisa, né? Você não precisa fazer todo tipo de saque, né? Você precisa ter um repertório, né? Mas você não precisa saber todos, né? Tem saques que é difícil, tem saque que é mais fácil, tem saque que um tem mais facilidade de fazer, tem outros que tem mais dificuldade de fazer. Então, você olha o técnico, olha o aluno, e aí eu ensino o jogador que ele tem mais facilidade. Eu ensino uma coisa e vejo, tem facilidade, não tem, tá com dificuldade, então eu ensino outra coisa, até eu encontrar um saque que ele tenha mais facilidade, né? E aí, se dentro de um saque, ele pode variar, né? Curto na direita, comprido na esquerda, um saque para baixo, um saque para cima e várias coisas, né? E aí treina essa parte, né? Eu não gosto de treinar vários saques, ensinar vários saques e tudo mais ou menos, porque aí no jogo vai ficar tudo mais ou menos e mais ou menos não ganha jogo, né? Aliás, eu tenho também aqui curso de saque, o meu curso de saque, onde eu ensino a parte técnica, né? Nesse caso, diferente do e-book, né? Isso aqui é a parte técnica, eu ensino o saque e ensino também, eu tenho um curso também separado, né? Curso de saque e recepção de saque, onde eu ensino essas técnicas aí de como sacar, jogadas a partir do saque, do suporte técnico também, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse em alguns desses cursos aqui, é só olhar na descrição. Na descrição vai ter a página de divulgação, né? Você clica, você não vai se inscrever e não vai ter que pagar nada só para ver a página de divulgação, né? Você clica, vai ver a página que eu mesmo criei. Tudo que está escrito lá eu tenho que entregar para você. E aí, se você gostar, você pode se inscrever por lá mesmo. E depois eu vou te dar o suporte técnico quando eu vou te passar os passo a passo depois que você se inscrever. Tá legal? Eu vou deixar aqui o link na descrição aqui embaixo, tá bom? Depois aqui, ó, analisar as melhores jogadas para o seu estilo, repetir até melhorar a sua performance. Então, cada jogador ele tem uma preferência, né? Como eu acabei de falar para você, tem jogador que não gosta de dar drive, por exemplo, drives, né? Bola para baixo não tem confiança de dar drive. Então, o que eu faço para esses jogadores? Falo para não sacar para baixo, por exemplo, pelo menos quando eles estiver com o saque na mão, saca com efeito para cima, que é o que muito jogador, por exemplo, de pino curto faz. O jogador de pino curto ele gosta de ir logo pro rally. Então, o que ele faz? Saca comprido e já entra direto para o rally, porque a bola vem para cima, né? Vamos supor, você está jogando com um adversário que é atacante também. Aí você também é atacante e você gosta de rally. Rally quer dizer o quê? A troca de bolas para cima. Se você sacar no back do adversário um saque muito bom, o que vai acontecer? Algumas coisas são previsíveis, né? Por exemplo, não vai voltar curto se o adversário for atacante. Você está sacando para cima, não vai voltar curto. E também não vai voltar com efeito para baixo. Então, duas coisas você descartou. Então, você sabe que vai vir longa e vai vir com efeito para cima. A única coisa que você não sabe é se vai vir na sua direita ou na sua esquerda. Aí você saca, vai para o meio da mesa e cobre os dois lados e já vai direto para o rally. Então, para jogadores que gostam de rally, eu já faço bastante esse tipo de jogada. E tem jogador que não gosta de rally, então mas gosta de bolas para baixo, abrir com bastante efeito. Então eu faço o que? Ele treinar bastante saque para baixo e depois
pelo menos tentar, né, fazer com que o adversário ele cozinhe essa bola em qualquer lugar, aí você vai abrir com efeito. Para cada aluno a gente faz esse tipo de treinamento e aí faz cansativamente, repete várias vezes para o corpo aprender automaticamente, né? Sem você pensar, você já está fazendo a jogada. Você precisa fazer bastante a repetição. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, que muita gente treina por treinar, não sabe o que está treinando. E também é óbvio que na hora do jogo não sabe por que ganhou, por que perdeu, né? Então todo jogador ele tem seu ponto forte, o ponto fraco e precisa entender. E você não nasceu sabendo, né? Então você precisa de um técnico para te ajudar. Se você não tem técnico, procura um técnico bom que ele vai te ajudar assim, né? Aí o que ele vai fazer? Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ele vai procurar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Aí ele vai ajustar aqui, vai ajustar ali. E aí você vai treinar, porque senão um dia você treina uma coisa, no outro dia você treina outra, aí você vai ficar tudo meia boca, você não vai ganhar. E aí por último aqui, camuflar os pontos fracos, né? Que eu falei lá em cima, lá que a gente treina até a gente chegar a uma pontuação de 0 a 10, 6, aí você consegue camuflar. Tá legal? Acho que deu para explicar aqui, né? Se você chegou até aqui, quer dizer que você gosta muito do tênis de mesa, ou pelo menos gosta do meu canal, do conteúdo aqui. Então eu quero pedir um favor agora para você compartilhar esse conteúdo maravilhoso aqui, que você também gostou, para os seus amigos aí, né? Não seja egoísta, né? Você também aprendeu, deixa os seus amigos aprender também, e você me ajuda também compartilhando, porque assim mais gente vai ver, mais gente vai se inscrever e eu vou poder dar continuidade nesse trabalho aqui que eu faço com tanto carinho, né? Tá bom? E se você puder comentar aqui embaixo também, se você também faz esses tipos de treinamento ou foi a primeira vez que você ouviu falar nesse treinamento. Tá legal? Outra coisa legal outro aviso, né, que eu queria falar para vocês é que tem vídeos aqui no canal de domingo, 8 horas da noite. Hoje ainda tem quinta-feira também, 8 horas da noite tem os cortes das lives que eu posto aí. E também segunda-feira, às 8 horas da noite, tem lives aí para tirar dúvidas, né? Todas as dúvidas que você tiver sobre tênis de mesa, se você chegar lá às 8 horas da noite de segunda-feira, eu vou estar lá ao vivo lá falando com você, tá bom? Muito obrigado por hoje e até a próxima aula.